Meus queridos e minhas queridas que estão vendo ao vivo e quando a gente postar essa parada também. O tema é o seguinte, esses três homens maravilhosos aqui estão se juntando com um objetivo muito específico de espalhar uma mensagem que a gente tem recebido fortemente nas nossas vidas. Tá? Nós três, imagina que o povo está entrando de diferentes lugares, ele não conhece um ou dois dos envolvidos. Nós somos grandíssimos amigos, tá? Parece de séculos, né, de vidas, mas enfim, nessa vida pelo menos é de 1 ou 2 anos. E nesse 1 ou 2 anos, muitas coisas muito fortes têm acontecido nas nossas vidas individualmente e nas nossas vidas em conjunto. E depois de muito conversar e avançar, enfim, viver coisas que, cara, nós três já estamos muito acostumados, a gente começou a perceber uma necessidade de compartilhar essas coisas com mais gente, de abrir isso para o mundo. O mundo é o objetivo final, mas de trazer isso para vocês também. Eu já fiz isso lá no meu canal, comecei a fazer isso, o Johan faz isso muito bem, o Davizão também, né, só nos stories ultra produzidos que o cara faz. Então, o tema da live de hoje é, mais do que em alguma coisa específica, nosso objetivo hoje é trazer para vocês um pouco disso. Mensagens que nós temos recebido em relação a coisas que estão acontecendo neste planeta, que dizem respeito a todos que estão vivos e com vontade de crescer, de evoluir, de fazer alguma coisa nessa era que a gente está vivendo, e efetivamente como, né? Como a gente tem feito isso nas nossas vidas e quais são os princípios que nós acreditamos que se encaixam com essas questões que a gente vai trazer para vocês. Então, tá, foi a mensagem? Dá para ouvir? Tá normal? Sem travar? Ah, maravilha. Maravilha. Tá, bom. Eu vou continuar, então, só dando esse contexto inicial, e daí eu já vou tentar ouvir o que vocês estão falando. O que está acontecendo, tá, para entrar em uma questão um pouco mais específica e menos misteriosa, é o seguinte. Nesse momento, na história da humanidade, nós estamos vivendo um conflito. Tá? Muitos de vocês já perceberam isso, alguns estão percebendo, talvez outros não tenham percebido ainda. Mas a espécie está se dividindo efetivamente em dois. Tá? Existem dois caminhos que estão se bifurcando e se afastando cada vez mais. Quanto mais o tempo passar, mais afastados eles estarão. Tá? Um desses caminhos é o caminho da honra à essência individual, é da honra a Deus, da honra à verdade divina, da honra a princípios construtivos e que favorecem a liberdade. E o outro caminho é o caminho, efetivamente, do oposto de tudo isso. Da ilusão, do controle, da escravidão, da restrição, da constrição. E dá para a gente colocar isso de formas muito simples. O caminho da luz versus o caminho das trevas, né? Ou do bem versus o caminho do mal. E isso pode parecer talvez um pouco exagerado para alguns, mas é um fato. Tá? Muitas questões políticas que estão se intensificando recentemente vêm catalisando esse processo, questões até individuais, questões que dizem respeito à sociedade como um todo, tá? Questões econômicas, enfim, tá? Uma série de coisas que a gente vai discutir um pouquinho nesse processo. Mas o ponto central é, cada dia que passa é mais importante que nós, que sabemos qual é o nosso caminho, tá? Se é que essa escolha é pela luz, porque se for pelas trevas aí não é com a gente, né? Aí em outro entra aí. Mas nós que escolhemos a luz temos uma obrigação e um chamado cada vez mais forte para um compromisso também cada vez maior com esse caminho. Isso requer uma abertura para enxergar algumas coisas que não são tão simples de enxergar e um comprometimento para fazer coisas que não são tão simples de fazer, às vezes. Então, meus queridos, antes de eu continuar aqui, me digam se está fazendo sentido isso, se é por aí mesmo. Eu acho que é isso aí, e eu não sei, eu já vi em outras lives, às vezes a gente coloca, tem uma galera que coloca o tema assim, travado ali embaixo, só também para o pessoal Dá que para colocar. entrar.
entender sobre o que a gente. Você quer inventar um tema escrito? Eu acho que seriam as chaves ou segredos que nós temos recebidos para lutar da melhor maneira essa luta contra as trevas. Seria algo parecido com isso? É isso que a Creio que gente sim. compartilhar, né? O Johan tá de host, né? Coloca aí, então. O caminho da Creio que sim. luz. Pronto. Acho que tá abstrato barra Fala de novo suficiente. Posso explicar? Oi? que deu uma travadinha no seu áudio. Fala de novo. Eu vou escrever, tá? Daí você pode fixar o meu próprio comentário. Isso, escreve aí que eu fixo. O caminho da luz. Perfeito. Sem comentário. Apesar Aí, ó. das dificuldades técnicas, seguimos. Boa, rapaz. Então, meus queridos, eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Se é necessariamente. Mas, cara, da visão que vocês têm em relação a esse contexto como um todo, né, que é uma coisa macroscópica, em última instância. Né? Envolve vários fatores, né? E eu já falei demais. E é legal que, eu acho que também é legal falar pro pessoal que a gente não separou nenhum assunto, assim, a gente não ensaiou, a gente não pensou antes. Está sendo uma conversa, assim, aberta entre amigos que constantemente buscam cumprir e fazer a vontade de Deus, cumprir e contribuir para esse caminho da luz. Então, assim, vai ser uma conversa mais aberta, né? Com certeza. E, inclusive, essa abertura que também potencializa a manifestação, né, dessa inteligência divina nas nossas falas, né? Certamente. Certeza. Justamente. Eu acho que Então, meus queridos, isso, por favor, isso. prossiga. Não. É muito, muito, muito como o Gabriel trouxe mesmo, assim, né? Por muito tempo eu passei pelo caminho, e eu digo o caminho englobando todas as esferas da minha jornada aqui nessa vida, né? Entendendo que tinham forças das trevas e da luz, mas que estava tudo certo e que, assim, beleza, não precisa ter um embate. Nunca até então tinha me vindo isso, né? Como se eu tivesse que tentar entender o mal de alguma forma. E é claro que tem todas as integrações das nossas sombras e traumas que a gente vai fazendo, mas, e principalmente depois de conversar com esses dois capazes aqui, esses mestres magos, eu comecei a perceber que, sim, nós podemos e devemos integrar as sombras e o mal, mas, cara, tá chegando o momento verdadeiro de honrar esse caminho da luz e vestir a armadura verdadeira e realmente escolher um lado, realmente escolher uma vertente, honrando alguém, honrando a Deus principalmente, é claro, mas chegou esse momento cada vez mais, né? Então, na minha vida, principalmente, chegou, claro, como a luz do dia mesmo, assim, de cara, não é mais para tu ficar né, dessa forma em cima do muro, assim, né? Mas tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. A gente tem que falar o que a gente não, o que eu não concordo, o que eu não acredito, o que não honra a Deus, entendendo que, pô, eu sou um servo, né, um canal desse divino, não dá mais para ficar ouvindo coisas que não fazem sentido ou que desonram esse caminho da luz e simplesmente deixar passar. Não é mais esse momento, né? Então vejo muito como isso, assim, essa preparação também. Eu vejo que a gente está se preparando energeticamente, fisicamente, para conseguir honrar cada vez mais esse caminho da luz e levar isso para mais pessoas também, né? Então, é uma nobre, grandiosa
missão que, sinceramente, eu não consigo ver outra missão maior na existência cósmica do que essa, inclusive, né? Enfim, é isso. E uma coisa que você falou e que eu acho que acho que a base para tudo é que a gente não pode ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente vai estar contribuindo para o lado das trevas. Então a gente tem que Exato. constantemente lutar. Esse é um segredo aí forte que você falou. Agora, o que é lutar pela luz? Eu acho que é uma grande dúvida. O que é cumprir com a vontade de Deus? E aqui agora eu vi que alguém colocou no chat qual seria a nossa concepção de Deus, mas assim, cada um vai ter a sua concepção de Deus, mas acredito que em geral todo mundo vê Deus como sendo o grande criador de tudo, de onde tudo veio, tudo saiu dele, tudo vai retornar a ele. E Deus, sendo perfeito em tudo que faz, ele criou também o ser humano perfeito. Ele criou o ser humano com poderes, com capacidades que hoje, infelizmente, nós estamos adormecidos. Esses poderes, eles estão adormecidos, porque nós esquecemos da nossa verdadeira natureza. Até quando a gente começa a buscar cada vez mais entender melhor o que seria o que está além desse mundo, o que é aquele ponto transcendental, metafísico, aquilo que está além. Quando a gente começa a buscar isso, a gente percebe que a gente sabe muito pouco de nós mesmos. A gente vive uma vida assim, quando a gente só corre atrás das coisas que são mais comuns, que é, vou arrumar um trabalho, vou estudar tal coisa, vou fazer tal compra, uma compra aqui para comer, para isso, para aquilo, para satisfazer uma série de desejos que eu tenho. Quando você busca somente isso, você praticamente está desrespeitando e não cumprindo e não usando todos os poderes que Deus te deu. Todos os poderes que todo ser humano tem e que pode fazer. Porque nós fomos criados para fazer coisas muito grandiosas. Nós temos capacidade de, assim, viver uma vida onde emane de nós luz. Luz não no sentido, talvez, físico, a gente não vai sair brilhando por aí, mas de promover nos ambientes uma paz, promover nos ambientes momentos agradáveis. Porque hoje em dia, como o Gabriel colocou logo no começo, o que está acontecendo é divisão, cada vez mais divisão. Divisões políticas, divisões ideológicas, divisões familiares, pessoas se desentendendo por nada, por bobeira. Uma pessoa caiu um negócio no chão, pisou no meu pé, já surge uma briga assim monumental que acaba dividindo famílias e por aí vai. Ou brigas em cima de bens materiais. E esse tipo de coisa é uma coisa tão rasa, mas tão rasa, que é uma tendência que hoje em dia as pessoas estão seguindo, porque elas estão se esquecendo de quem realmente nós somos. Nós viemos de Deus, nós fomos criados para promover a paz, para difundir a luz. E quando realmente a gente busca se manter em equilíbrio, isso naturalmente vai expandindo as pessoas à nossa volta. Porque aí entra até um grande princípio, que é o princípio que envolve essa comunhão que nós temos. Todos os seres humanos foram criados para viver juntos, em harmonia. E quando eu busco a minha harmonia, quando eu buscar evoluir e eu melhorar, as pessoas ao meu redor também, consequentemente, vão buscar evoluir, vão também ver aqui uma luz. E assim, é muito importante que a gente continue nessa busca e não fique parado aí nessa. Exatamente. E às vezes são questões que podem parecer extremamente metafísicas ou avançadas, né? Cara, que é honrar a Deus. Cara, não tem segredo, né? Como a gente estava falando agora há pouco, dá para simplificar tudo isso em termos de bem e mal, ou pelo menos a concepção limitada que nós temos disso. Todo mundo sabe que a verdade se direciona a vida, né, a própria vida, como você falou, das vidas alheias, mas para a luz, para o bem. E a mentira na direção oposta. Todo mundo sabe que a união é inerente à luz e a separação às trevas. Que a liberdade é inerente à luz e a escravidão e a constrição é inerente às trevas. Então, muito antes, né, porque tem toda uma questão de uma conexão, uma abertura espiritual de fato, muito antes disso, na prática, no dia a dia, falar a verdade. Sempre. Cara, às vezes em pequenas coisinhas do dia a dia.
sabe, quando deu algum probleminha na casa, sei lá, uma pequena briga na casa, alguém pergunta, cara, mas tem alguma coisa acontecendo? Você acha que isso é um problema? Ah, não, sei lá, né? Dá aquela, joga para o lado, ou não admite alguma coisa, que pode parecer extremamente básica, mas são coisas que vão compondo, são coisas que vão empilhando umas nas outras, e aos pouquinhos, né? É por aí que entram as garrinhas das trevas em questões até que às vezes são cotidianas. Então, um ponto onde, como o próprio Davi colocou, cara, você está em uma mesa de família, num jantar e reina a discórdia. Né? No dia a dia, cara, todo mundo não se aguenta mais. Todo mundo está de saco cheio de tudo que acontece. Cara, isso não importa e não precisa acontecer se pequenos atos, às vezes os menores, são efetivamente os maiores. Um conceito bíblico, né? Os últimos serão os primeiros. São coisas que fazem uma diferença tão grande a médio e a longo prazo que nem necessariamente nada muito elevado precisaria ser praticado. Se nós falássemos muito mais a verdade, se nós aceitássemos muito mais opiniões que às vezes são completamente diferentes, mas antes mesmo, muito antes da concordância ou mesmo da compreensão, eu respeito. Eu sei que a pessoa veio de algum lugar. Eu sei que eu preciso dar espaço para que o meu irmão, para que a minha irmã, estou falando em termos espirituais aqui, né? Manifeste, se expresse, mostre quem é e que eu possa dar um feedback, cara, que seja justo e digno, né, de volta, sem aquele modo de ataque constante. Então, essas pequenas coisas já são honrar a Deus de fato, de formas tão intensas e tão profundas que ficam até, né, às vezes, mascaradas de coisas que não vão fazer diferença. Então, né, vamos falar de toda essa questão espiritual que é mais chique, né, que é mais bonita, mas às vezes nas coisas mais, né, no mais feio, naquilo que a gente não quer olhar, no que é chato, no que parece simples demais, é que está de fato o potencial para que nós sirvamos a Deus, que nós nos intensifiquemos as forças, né, da luz de baixo para cima, do micro até o macro. Então isso é um ponto que eu acho que é crucial antes mesmo da gente ir muito além. À medida que vocês foram falando, estou ouvindo. Eu lembrei de um texto muito legal que fala justamente do que é ser um guerreiro da paz. E se me permitem, eu vou só ler algumas das linhas desse pequeno texto, que assim, basicamente ele começa, né? Eu sou responsável pela paz se eu direciono correta e construtivamente os poderes da minha mente. Se eu concedo ao meu semelhante o direito pleno de se expressar, de acordo com o seu próprio entendimento das verdades da vida. Se eu reconheço que os meus direitos cessam quando se iniciam os direitos de outros, e aceito isso como um mínimo indispensável de disciplina. Se eu faço uso dos poderes interiores para criar as minhas próprias oportunidades. Se eu consigo promover a evolução dos que me cercam, sem considerar ameaçada a minha posição, e entendo que esta é a minha maior fonte de sucesso. Se eu compreendo que as leis divinas diferem das criadas pelo homem, e que nenhum direito divino especial é concedido a alguém unicamente porque ele teve merecimento. Se eu reconheço que os recursos naturais devem servir indistintamente a todas as formas de vida e que não me cabem direitos exclusivos sobre eles. Se eu compreendo que nada é mais livre do que o pensamento e que o pensamento construtivo transforma o homem, direcionando-o à sua verdadeira meta. Quando eu sinto que toda felicidade depende do simples fato de existir, de estar de bem com a vida. Se eu percebo que todo ser humano pode vir a ser um grato amigo, quando convencido pela argumentação sincera. Se eu considero que a alma de Deus adquire personalidade do homem e que esse só pode conceber Deus a partir da sua própria concepção da divindade. Se eu reconheço a mim e ao meu semelhante como partes integrantes do universo e que cabe a cada um a busca do lugar onde melhor possa servir.
Se eu estou em paz, eu promovo a paz dos que me cercam. Por sua vez, eles promovem a paz daqueles que estão à sua volta e que também farão o mesmo. Então, a paz começa por mim, e sem ela não pode haver a necessária transformação social. Cara, que fantástico isso. Perfeito. Fantástico. Caraca. Teve duas coisas que tu falou que, assim, até achei impressionante como o autor desse texto ele conseguiu resumir coisas tão, assim, primordiais e essenciais em frases simples, né? A primeira delas, sobre o sucesso do outro. Quando você entende que o sucesso do outro ele é a maior fonte do seu próprio sucesso, e aí a inveja deixa de fazer sentido, e o medo do insucesso, da falha e da comparação deixa de fazer sentido, né? E aí a gente já pode até começar a fazer um parênteses de como nos ensinaram a comparar o tempo inteiro. E comparação é separação o tempo inteiro, porque se tu está comparando algo, é sempre separado, né? Existe um eu e existe um outro para eu comparar, né? E aí, cara, isso é incrível. Essa questão de entender que realmente o sucesso do outro, a vitória do outro é a minha, é a sua, é de todos nós ao mesmo tempo, porque não existe separação em si, né? E o outro ponto da justiça divina, né? Também que entender que, cara, a justiça divina e a justiça dos homens é algo diferente, né? Tá aí, para mim, outro ponto muito chave para também a gente entender o nosso lugar. Eu vejo como uma humildade mesmo, assim, né? De perceber que nós criamos as leis com base no que a gente entende de mundo, mas o mundo ele veio muito antes das leis humanas e a criação também. Então, cara, precioso isso tudo. Exatamente. E, cara, esse também foi, acho que o ponto que mais me chamou a atenção. Leis humanas versus leis divinas é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, porque, cara, mexe comigo de uma forma. É entender que, cara, independente de julgamentos e percepções que quaisquer pessoas tenham, sejam percepções institucionais, sejam percepções familiares, sejam percepções individuais, existe uma realidade absoluta que independe de tudo isso. Eu gosto muito de ancorar isso na natureza selvagem, na forma como, cara, por exemplo, um ótimo exemplo disso é a predação, onde, num cenário intocado por mãos humanas, cara, animais convivem e matam uns aos outros, literalmente, sem nenhum tipo de envolvimento de discórdia ou de julgamento. Cara, é simplesmente a vida se manifestando de uma forma que para nós pode não fazer nenhum sentido, para nós é algo horrível, para nós é algo, né, que a gente tem essa necessidade de colocar um olhar humano sobre uma realidade divina, mas é uma realidade que independe do nosso olhar. E é a mesma realidade na qual nós operamos, claro, muito elevado, né? Ninguém está se matando aqui, mas o princípio de olhar para questões que podem ser extremamente... eu posso discordar veementemente, diametralmente, de como o mundo funciona. Ele continua funcionando da mesma forma. Então eu posso ficar me preocupando com questões que são inerentes a comportamentos humanos, eu posso ficar me preocupando com opiniões políticas, eu posso ficar me preocupando com, sei lá, com tarefas de casa, quem está fazendo, eu posso ficar me preocupando com questões tão básicas, tão ridículas. E eu me esqueço justamente das leis divinas, que são princípios que vêm de muito antes da nossa razão. Esse é um ponto que, cara, essa coisa de ouvir o coração, né, parece uma coisa tão clichê, mas, cara, é uma sabedoria imensa, porque o que vem daqui, o que vem da intuição, o que vem do inconsciente, é o que vem conosco de fábrica, né? A gente vem pré-programado aqui, para viver de acordo com certos princípios
que mesmo que a gente crescesse, cara, no meio do mato, a gente ainda assim viveria em cima desses princípios. Dá para olhar para, né, já vai falar disso, né? Dá para olhar para tribos ancestrais, para povos muito mais conectados com a terra. Né? Cara, os indígenas norte-americanos, o nível de respeito que os caras tinham uns para com os outros, o nível de respeito que eles tinham para com a terra, para com os animais, para com os elementos, era surreal, surreal. Os caras não tinham tecnologia, como a gente tem, né, claro. Os caras não tinham política, os caras não tinham instituições, os caras não tinham nada disso. E por este motivo, né, por estar já estarem imersos nas leis divinas, ou seja, na natureza, né, em tudo aquilo que existe, independente do que seres humanos fizeram ou deixaram de fazer, eles naturalmente estão muito mais conectados e naturalmente vivem seguindo princípios que já existem dentro de todos os seres humanos, que sempre existiram. E que são os que importam de verdade. Independente da realidade social, da realidade tecnocrática, da realidade qualquer coisa que nós construímos. O amor, o respeito, a liberdade, né? Todas essas coisas que o Davi leu nesse texto. Fantástico. Então, mais uma vez, né, voltando a esse ponto, é simples. Então, são coisas muito simples. Precisa começar daí. E uma coisa que acho que desde o início foi muito importante você ter colocado também, é que é uma guerra. E por mais que seja simples, exige esforço. Exige que nós peguemos mesmo. E assim, se eu quero promover a paz, eu tenho que lutar pela paz. Se eu quero me tornar uma pessoa saudável, eu tenho que lutar por isso. Seja saudável no meu corpo físico, seja com a minha mente saudável, seja com as minhas emoções saudáveis, equilibradas, eu tenho que lutar por isso. E uma luta requer, assim, sacrifícios. Você vai ter que colocar muita força ali. Você vai ter que matar os seus inimigos, né? No caso da busca pela saúde do seu corpo, quais seriam os inimigos? Talvez alimentos que não façam bem. Eu preciso lutar com isso. Eu preciso abrir mão de um prazer que inicialmente eu estou acostumado com isso, mas que à medida que você vai eliminando, ou as emoções, assim, se você tem que se controlar, você tem que lutar com isso. Não vai ser algo simples, nem uma guerra. Ah, você faz assim, acaba. Não. Você tem que lutar. E é por isso que a gente está tão revoltado aqui, a ponto de trazer tudo isso. E assim, essa está sendo só a primeira, talvez bem provável que vão vir outras. Mas a ideia é que assim, a gente está tão desconfortável com um mundo onde as pessoas estão cada vez mais aprisionadas e não estão lutando. E não estar lutando significa estar lutando para o outro lado, porque o lado das trevas gosta que as pessoas fiquem estagnadas. E a gente veio aqui para justamente trazer algumas mensagens para que as pessoas possam olhar e falar, putz, realmente, eu não posso ficar parado, eu preciso lutar. E mesmo pela paz é necessário guerra às vezes. E como é que eu promovo a paz? Fazendo algumas dessas coisas que eu coloquei aqui no texto e que a gente vai trazer ao longo de algumas lives e dessa mesma live que a gente foi falando aqui. Perfeito, perfeito. Cara, essa questão que o Gabriel falou da mentira, cara, isso aí é tão verdadeiro, tão real, né? Como em pequenas coisinhas, parece que, aí entrelaçando também com o que o Davi falou, né? Cara, quando você não age, você tá dando brecha, né? Você tá abrindo espaço para esse mal, você tá abrindo espaço para que decidam por você, né? Se você ficar passivo, você está dando espaço para que tudo que vai acontecer na sua vida não seja decidido por você, ou seja, consequentemente, não tem a tua intenção, a tua intuição, não tem o teu coração ali e, consequentemente, tu está sendo manipulado, levado pela correnteza e simplesmente, às vezes, nem percebe isso. Muitas pessoas nem percebem mesmo isso, assim, né? Acho que a grande maioria. E eu, cara, eu vejo muito como realmente são coisas muito simples, né? Pequeniníssimas às vezes, né? Tanto é que dos maiores valores que, graças a Deus, assim mesmo, me veio de casa foi sempre, cara, pode fazer o que você quiser, assim, mas não minta nunca. Não minta, assim, pode ser a pior verdade do mundo
difícil, cara, não minta, né? Claro que ao longo da jornada a gente se depara com desafios grandes também nesse sentido, mas, cara, nenhuma decisão que eu tomei até hoje de falar a verdade, por mais difícil e dura que às vezes aquilo possa sair ou ser, eu não me arrependo de nenhuma vez. Nenhuma. Nenhuma. Porque é uma honra também com a pessoa que tá ali. Né? Tipo, cara, sei lá, tô aqui vivendo com uma outra pessoa, abro a porta da geladeira, bato ali e faz um risco no cabo da geladeira, né? Meu, eu posso simplesmente fingir que não fui eu, ninguém nunca vai saber, porque a lei dos homens, né, é muito visual, racional. Nenhum homem vai lá e vai julgar assim, ó, teve aqui alguém que veio e riscou essa porta de geladeira, né? Mas eu vou saber, né? E são essas pequenas coisas mesmo, cara. Nossa, total, assim. Total mesmo. Outra questão também que me vem muito forte é o processo de ritualizar, né? Ao longo do dia mesmo, assim, de sacramentar os momentos. Então, tomar um café da manhã, cara, honrando verdadeiramente, assim, aquele alimento que está na mesa mesmo. Então, tu come honrando, sacralizando mesmo, seja, cara, orando antes de comer ou não, mas, enfim, trazendo essa sacralidade mesmo, assim, né? Isso, para mim, também é muito, muito importante. Sim. E essas coisas, né, nesse contexto que o Davi falou, ações em prol da verdade, essa palavra, sem desculpas, sem meios termos, são ações em prol, em favor do lado certo nessa guerra. A gente está meio enviesado aqui em favor da luz, deixa eu chamar do lado certo. Mas eu acredito que a maioria aqui pelo menos também está. E uma questão que eu vejo, talvez como a principal, se não uma das principais, que se opõe a esse tipo de... que seja a celebração da vida, que seja, sabe, a vivência da liberdade, do respeito, é a política, é a questão política, que parece que se envolve sempre em, eu não digo necessariamente diretamente política, mas ideológica. Né? Então, por exemplo, cara, isso que você falou, eu estou tomando meu café da manhã, estou morando na praia, em Florianópolis, já que a gente está dando exemplos hipotéticos aqui, eu estou aqui na minha casa em Florianópolis, cara, estou tomando um café da manhã maravilhoso. Cara, eu agradeço intensamente essa parada, eu agradeço a Deus por essa abundância. E na sequência, sei lá, eu posto um story. E aí vem alguém e fala, nossa, mas o cara tá lá postando stories enquanto tem gente sofrendo. Enquanto tem gente que tá lá numa casa, enquanto essas coisinhas, essas picuinhas, como eu disse, né, ideológicas, sociopolíticas, parece que são um fator talvez central da nossa época, né? O demônio do nosso tempo, né? O anti-zeitgeist, que está sempre, parece que por trás de pequenos atentados contra celebração, pequenos atentados contra formas de viver à luz, e por este motivo, por este exato motivo, isso é uma coisa que eu vi muito forte, o não vacilar nessas práticas, o não vacilar nessa expressão, acaba sendo uma forma muito eficaz, se não a mais eficaz atualmente, de lutar essa guerra no dia a dia. Né? Porque é muito comum, por exemplo, em casos como esse, cara, o que você sente, e vamos usar esse exemplo aqui, que é extremamente simples, que você sente a alegria pura, que você sente a gratidão de verdade, genuína. E aí você, sei lá, posta um story, alguém faz um comentário imbecil desses. Quantas pessoas não se sentem mal em cima disso? Né? Quantas pessoas não, cara, sei lá, vai apagar a parada. Nossa, é verdade, pode ser que tenha gente que acha isso ruim e vai. Né? Ou numa mesa de família, quando você fala alguma verdade individual, alguma coisa que realmente ressoa com a sua alma e, portanto, é verdadeira, portanto, traz uma luz, que seja a sua luz, é a sua verdade.
E alguém discorda porque, não, veja bem, e daí entra com, mais uma vez, questão ideológica ou política. E aí você acaba não falando. Não vou mais falar, ou sei lá, eu acho que talvez eu esteja errado mesmo. Então, nesse processo de abstenção, que vai sendo forçado, isso é todo um contexto, né, global, a gente não vai entrar nisso agora. Mas por que as forças das trevas operam hoje de formas tão constantes? A maioria das pessoas acaba se abstendo de viver aquilo que sente que faz sentido. Acaba se abstendo de celebrar, acaba se abstendo de falar a verdade, acaba se abstendo de se expressar em relação a certos temas que sabe, que enxerga de uma forma diferente do que a narrativa enxerga, mas acaba se calando. E efetivamente você tem uma situação da nova roupa do imperador. Tem lá uma mentira escabrosa diante de toda uma população, mas ninguém fala nada, porque todo mundo está com medo, né, de que os poderes institucionalizados, sejam através de fato poderes, ou de pessoas que repetem, que papagaiam, né, opiniões importadas, tragam algum tipo de revés, algum ataque. Então a luz vai morrendo, o amor vai morrendo, a verdade vai morrendo. Todas as manifestações de Deus que nós somos capazes de trazer, elas vão morrendo, elas vão sendo cortadas pela raiz por abstenção, muito mais do que algum ataque efetivo das trevas. Ou, né, pessoas que estão se convertendo à escuridão. Não, pessoas que enxergam a luz de formas, às vezes, extremamente simples e não se manifestam. E não falam. E desistem. E, não, acho que é melhor eu ficar na minha, ficar aqui. E é aí que, pouco a pouco, essa situação que favorece, né, a escravidão, que favorece a separação, ela vai tendo espaço para se estabelecer. A passo de que, se eu não me importo com opiniões dos homens, entramos na questão da lei. Se eu não estou sujeito às leis dos homens, as opiniões dos homens não me importam. Eu não temo aos homens. Não é o respeito dos homens que eu busco. Eu temo a Deus. É o respeito divino que eu busco. E é nele que eu opero. Então, mesmo que o que eu sei lá no fundo do meu ser, que é real, vá contra o que todo o mundo aparentemente acha em determinado momento, eu vou falar. Eu vou lutar, eu vou viver em prol disso. E se alguém achar ruim, foda-se. Tá? Com perdão da palavra, para quem não está acostumado comigo, foda-se. Porque o que eu trago aqui é muito mais importante do que opiniões alheias. É muito mais importante do que o que outras pessoas sentem quando ouvem isso. Porque o que eu sinto, eu sei. Porque de onde isso vem, eu sei. Então aqui, graças a isso, nós temos uma oportunidade muito grande de lutar. Que onde antes eu só tinha uma expressão de uma opinião, agora eu tenho a oportunidade de lutar efetivamente. Porque eu estou agora fazendo um sacrifício. Se fosse fácil, se todo mundo concordasse, não seria um sacrifício. Se não é um sacrifício, não é uma luta. Então, esse aqui talvez, né? Talvez essa seja uma coisa que ressoa aqui, ancore com coisas que todos já vivemos, né? Tenho certeza que vocês dois, e provavelmente todo mundo que está ouvindo a gente já viveu uma situação do tipo. Da visão recentemente, inclusive. Eu gosto muito de me atentar para as palavras que a gente usa. Quando você até fala de sacrifício, o fato de ser o sacro ofício, né, o ofício sagrado. Uma outra palavra também que me vem muito à mente, que é uma das minhas palavras favoritas quando a gente fala sobre esse assunto, é a palavra laboratório. Não só porque a nossa vida é um laboratório, porque a gente faz vários experimentos, mas porque a nossa vida deve ser um constante laboratório, no sentido de haver a parte do labor, do trabalho, e oratório, que é a parte dessa oração, e que é uma parte espiritual e que é uma parte física. Em tudo na vida, a gente tem essa divisão. No princípio já criou Deus, segundo a Bíblia, os céus e a terra, essa parte metafísica e a parte física. Então, quando a gente fala dessa luta pela paz, existe esse tratamento que a gente faz dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso espírito. Porém, a gente tem que colocar a mão na massa. E aí, eu
confesso para vocês que quando eu costumo assistir algumas lives ou vídeos do tipo, às vezes eu fico me questionando. O pessoal termina de falar, beleza, falou, mas no final o que que eu tenho que fazer? E aí, tudo que você está falando, eu acho que assim, a gente tem que começar a todo tempo nos atentar ao que a gente está fazendo. Isso todos os grandes mestres de sabedoria da humanidade já falaram, de se atentar a tudo que você faz. Vigia, se atente, fique de olho em tudo que você faz, nos seus pensamentos, nos seus atos e por aí vai. E como a gente pode fazer isso? Se você quer criar esse hábito de sempre que você for tomar um café ou fazer uma refeição, ser grato, tipo, pega uma etiqueta com papel mesmo e cola no saco do pão que você pega. Lembre-se de agradecer a Deus por isso. Na tela de fundo do seu computador, todas as vezes que você ligar, que apareça uma mensagem, você já agradeceu por isso? Se na tela do seu celular, de bloqueio, coloque sempre mensagens, porque no início é essa luta que a gente tem que ter, a gente tem que se esforçar, a gente tem que criar esse tipo de hábito. E logo depois de um tempo, já vai ficando natural. E aí até mesmo quando você chega no banheiro para escovar os dentes, uma coisa tão trivial, você vai olhar para o espelho e pode se emocionar de tanta gratidão por poder estar aqui nessa terra e poder cumprir com a sua missão, que é a vida, que é viver, que é brilhar essa luz. Então, que tudo na nossa vida seja mesmo com esse propósito. Então, se eu puder deixar esse desafio nessa live, que é uma coisa que eu particularmente gostaria muito que tivesse, coloque lembretes em toda a sua vida, em todos os lugares que você puder, para sempre lembrar. Porque depois de um tempo isso acaba virando um hábito. Cara, fantástico. Para complementar isso até, se eu puder também deixar um exercício que é, assim, também, meu, simplíssimo, assim, mas que produz grandes resultados, é o seguinte, de abençoar todos aqueles que passam pelo teu caminho. Mesmo que mentalmente só, assim, no começo, e claro, quanto mais tu conseguir colocar ali intenção, energia mesmo, abençoa, né? Por quê? Quando eu abençoo o outro, para a bênção chegar no outro, ela passa por mim, né? Então, no final, abençoar os outros é abençoar a você mesmo também, junto, ao mesmo tempo, né? Então, um outro exercício aí para vivenciar as bênçãos de Deus, as bênçãos infinitas do divino, outro legal também é de estar sempre que possível, lembrando de abençoar mesmo as pessoas que você tem conflitos e discussões e questões assim, né? Tá sempre abençoando e desejando o melhor para o outro o tempo inteiro, de coração também, assim, né? Fantástico, Davi, também isso. Muito massa. Perfeito. Bom, estamos encerrando aqui, né? Eu daqui a pouco. Que horas são? E São deixa eu aproveitar. 7 Você 7. está, né? Até 19. E aproveitando esta linha, vamos finalizando com esses exercícios práticos, porque de fato isso é fantástico. Eu gosto sempre de fazer isso. Cara, terminar com uma prática simples, para amarrar tudo que foi dito. Como o Davi falou, não adianta nada ficar falando de questões metafísicas aqui, Nossa Senhora, honrar a Deus, né? E aí, pô, lindão, coisa maravilhosa, perfeito, concordo. E aí? O que a gente faz? Então, além desses exercícios, cara, extremamente simples e fantásticos, de fato, né? O ponto central que tem neles é que, cara, não adianta, por mais comprometidos que estejamos com a maior, mais alta, mais pura das luzes, ainda somos, eu não vou dizer o mais impuro, mas, né, um ser impuro. Ainda somos humanos. Ainda somos consciências elevadas e um corpo de primata. Nosso corpo é essencialmente um primata. Então temos desafios inerentes à vida animal. Metade da equação da nossa existência é animal. Então, trabalhar de formas que às vezes são super simples ou práticas em prol de propósitos que são muito profundos, espirituais em essência, é fundamental. Porque somos metade animais, efetivamente. Então, um terceiro e último exercício que eu queria, a não ser que vocês tenham mais, o último exercício extremamente simples que eu queria propor é falar pequenas verdades. Até quando, especialmente quando é desnecessário. Eu vou dar um exemplo fantástico. Cara, deixou uma roupa
em cima do sofá da sala. Você mora com alguém, você sabe que a pessoa não gosta disso. Antes da pessoa ver, você foi lá e tirou. A pessoa nem ficou sabendo. Não ia mudar nada se não falasse. Fala mesmo assim. Fala, pô, eu deixei uma parada ali no sofá e tirei já. Tá? Então, fala uma verdade que é uma coisa que você não queria, não gostaria de... Mas fala. Vou fazer um exercício que se você se acostumar a falar verdades que são desnecessárias, às vezes, as verdades importantes começam a ser tão claramente basais para tudo que acontece na vida, do micro ao macro, que começa a ser, sim, impossível. Começa a se tornar impossível você não falar. Começa a doer, cara. Começa a se exibir muito isso. Mas, cara, qualquer paradinha que você esconde ou que você omite, nossa, fica assim, parece que cresce. Eu tenho que falar. E nesse processo, no falar a verdade, cara, talvez alguns já entendam isso, talvez alguns não façam ideia, mas, cara, não tem uma forma. A verdade é o que nós temos de mais próximo de Deus, do Verbo divino, que manifestou tudo que existe. O Fiat Lux, o que haja luz, o verbo primordial, foi a verdade manifesta, claro, com o poder de Deus. Uma verdade muito mais pura, muito mais intensa, muito mais poderosa, que criou tudo que existe. Então, na verdade, nós falamos, claro, vivemos também, mas para começar de uma forma simples, nós temos uma potência literalmente divina. Magia, efetivamente, de uma forma que pouquíssimas pessoas percebem. Mas é talvez a mais poderosa das magias a longo prazo. É isso, eu acho que a gente nobre, mostrando como é importante a gente canalizar esse poder que Deus nos dá e brilhar essa luz por onde quer que a gente vai lutando essa guerra. Eu acredito que todo mundo já fechou. Super agradeço aí a oportunidade mesmo de fazer parte disso. E que venham próximas, quem sabe. Semanal ou quinzenal, se vocês toparem. Vocês sabem que isso é um grande chamado para mim. Então, mas junto com vocês, isso aqui é fantástico, meus queridos. Qualquer coisa que a gente faz junto é fantástico. Ainda mais trazer essa Exato, cara. Eu sinto exatamente isso. Justamente. Uma honra, cara. Mais uma vez. Pô. De verdade. Fechou? Então, Johan, meu querido, eu sei que você tem compromisso lá, vai ver teu amigo. Meu povo, prazerzaço ter vocês aqui conosco. É 3 vezes mais ter gente honrando 3 vozes, né? É fantástico. Essa é uma experiência que eu particularmente gostei muito. Espero que vocês também, porque teremos uma periodicidade aí nesse encontro. Em nome de Deus, que fique claro que é isso que a gente está fazendo aqui. Amém. Amém. Posso só fazer um comentário? Estão aí com a constante, desde o começo, assim, comentando e tudo. Essa foi a nossa primeira vez. Se você achou alguma coisa, quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, enfim, manda no inbox, no privado, no direct de um de nós, para assim, a gente poder aperfeiçoar e falar de um jeito que assim, vocês curtam e que a gente possa também pegar essa verdade que a gente está recebendo de Deus mesmo e trazer de uma maneira que também seja legal para vocês. Então, estamos aí abertos para receber os seus comentários e feedbacks. 100%. Perfeito. Justamente. Então é isso aí. É isso, eu quero agradecer muito, cara. Nossa, fantástico fazer essa tríade magística divina aqui com vocês, cara. É só o começo, meus queridos. É só o começo, cara. Meu Deus do céu. Sem dúvida nenhuma. Nossa. Todos que estão aqui. Além de nós, inclusive. Fechou, meus queridos? Show, meus amados. Tamo junto. Pessoal, ó, beijo vocês. Muito obrigado a todos que também estão aqui. Vou deixar a live salva, tá? Para todos nós. Beleza. Depois vamos ver como é que a gente posta isso aí depois. Beleza. A gente resolve. Eu tô aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, meus queridos.